Então, estamos na nossa reta final, apenas faltando 2 semanas para o encerramento. 2 não, 3, né? 3. Estamos encerrando nossas atividades. Então, vamos lá para a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o teorema do resíduo. Então, seja f uma função regular e univalente numa região R, exceto numa singularidade isolada Z0 pertencente a R, então uma vizinhança de Z0 vale o desenvolvimento de Loran, que diz que f de Z é igual ao somatório de n de 1 até o infinito, de A menos n sobre Z menos Z0 elevado a n mais 1, mais somatório n de 0 até infinito, de AN vezes Z menos Z0 elevado a n. Os coeficientes AN sendo dados por 1 sobre 2π integral em um caminho de f de Z sobre Z menos Z0, n mais 1 dz. Então, os AN são dados por essa integral, onde C é o contorno fechado de R envolvendo Z0 uma vez no sentido positivo. O coeficiente A de índice menos 1 é chamado resíduo de F no ponto Z0 e denotado por resíduo de F de Z0. Então, o nosso objetivo da aula de hoje é analisar esse A menos 1, que é o resíduo. Então, o teorema do resíduo diz o seguinte: se F é regular e univalente numa região simplesmente desconexa a R, exceto em um número finito de singularidades isoladas, então a integral de f de z dz vai ser igual a 2π vezes o somatório j de 1 a k do resíduo de f de zj. Então, o resíduo serve para calcular uma integral de f de z dz, onde esse f é uma função regular, univalente numa região simplesmente conexa a R, e ela tem singularidades isoladas, ou seja, antes a gente estava calculando a integral de funções analíticas, ou seja, ela não tinha singularidades. Nesse caso, a gente tem singularidades isoladas, ou seja, tem pontos não analíticos na função, onde C é um contorno fechado de R envolvendo Z1 até ZK, uma vez no sentido positivo. Vamos determinar alguns tipos de resíduo. Então, nós temos alguns tipos de resíduo. Caso o resíduo A1 é dado pela fórmula, então, no caso de eu ter um resíduo simples, um resíduo que a gente chama de A-1 mesmo, então, a nossa fórmula de cálculo desse resíduo é apenas calcular o limite de Z tendendo a Z0, de Z menos Z0 vezes F de Z. Então, o modo de calcular é essa fórmula. Caso eu tenha um polo duplo, ou seja, uma singularidade isolada, mas de grau 2, que a gente chama polo duplo, na função F, o cálculo do resíduo é da seguinte maneira: resíduo de F de Z0 é limite de Z tendendo a Z0, então mantém o limite, só que a gente acrescenta a derivada da função, e já que o polo é duplo, eu tenho Z menos Z0 elevado a 2. Então, derivada primeira, de Z menos Z0 elevado a 2. Então, a base é essa. Esse aqui é um polo simples. Aqui um polo duplo.
eu tenho que ter uma derivada e z menos z0 elevado a 2. Se o polo for de ordem m, ou seja, maior do que um polo m qualquer, né? No caso, eu já estou indo para... Esse m pode ser 1, seria simples. Se m for 2, polo duplo. Se m for 3, polo triplo. E assim por diante. Então, para um m qualquer, a minha fórmula eu tenho, na frente do limite aparece 1 sobre m menos 1, fatorial, ou seja, se o polo for simples, resíduo simples, eu tenho m igual a 1. 1 menos 1 é 0, 0 fatorial é 1, então 1 sobre 1 é 1, eu não preciso ter isso aqui, né? A derivada, se m for 1, 1 menos 1 é 0, 1 menos 1 é 0, ou seja, não temos também a derivada. E aqui é elevado a 1, então ficou essa fórmula mesmo. Se o polo for duplo, o m é 2, 2 menos 1 é 1 fatorial, que é 1, também não tenho essa parte inicial. E aí eu tenho 2 menos 1, então tem uma derivada simples, e aqui 2. Se o polo for triplo, então aqui vai aparecer 1 sobre 2 fatorial, né? Porque 3 menos 1 dá 2, então vai ficar 1 sobre 2 no início. Limite derivada segunda, né? Porque vai ficar 3 menos 1, vai ficar 3, ou 2, derivada de grau 2, ou seja, derivada segunda, e aqui vai ficar 3, né? Z menos E0, 3, e assim por diante. Então, o meu cálculo do resíduo, eu tenho que usar isso. Então, para que eu preciso do cálculo do resíduo? Eu preciso do cálculo do resíduo para poder calcular a integral, esse tipo de integral, onde eu tenho uma função regular, univalente, uma região simplesmente conexa a R, e com singularidades, com um número finito de singularidades isoladas, ou seja, eu tenho singularidades isoladas nesse f de z. Então, a minha fórmula é 2πi, na aula passada nós calculava 2πi vezes f de z0 apenas, porque não tinha singularidades isoladas, ou seja, a minha função era totalmente analítica. Nesse caso, a minha função não é analítica em todo C, em todo caminho, eu tenho singularidades. Então, é 2πi vezes somatório dos resíduos, porque depende de quantos resíduos eu vou ter, né? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui de cálculo de resíduo. Então, anota essas fórmulas aí, principalmente a fórmula geral, né? Essa fórmula geral aqui, porque essa daqui só serve para polo simples, essa aqui para polo duplo, essa para qualquer tipo de polo, ou seja, qualquer tipo de singularidade isolada. Então, essa é a fórmula geral para o cálculo de resíduo. Então, a fórmula geral para o cálculo de resíduo é essa. Vamos ver alguns exemplos. Eu não sei se eu copiei na questão, acho que não. No slide. Deixa eu ver aqui se eu copiei no slide, acho que não. Exemplo. Determine os resíduos nos pontos singulares das seguintes funções. Opa, eu só botei o texto, não botei a função. Então, vamos lá. Letra A. Letra A. F de Z igual a Z ao quadrado sobre Z menos 2 vezes Z ao quadrado mais 1. Então, tem essa função aí. F de Z igual a Z ao quadrado sobre Z menos 2 vezes Z2 mais 1. Então, o resíduo é calculado em cima das singularidades. O que é singularidade? Singularidade são pontos onde a função não é analítica. Então, eu tenho que olhar aqui, nessa função, quais são os pontos que essa função não é analítica. Então, essa função não vai ser analítica quando o denominador for zero, né? Quando o denominador for zero, porque eu não posso dividir uma função por zero. Então,
primeiro passo é descobrir onde ela não é analítica. Então, onde é que ela não vai ser analítica? Em z menos 2 igual a 0 e em z ao quadrado mais 1 igual a 0. Então, nesses pontos, eu vou ter função não analítica. Então, esses pontos são minha singularidade. Então, aqui, fácil de determinar, né? Z igual a 2, né? Então, quando Z for igual a 2, 2 menos 2 dá 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, vai ficar 4 sobre 0, eu não posso ter esse cálculo de 4 dividido por 0, né? Então, é um ponto que torna essa função não analítica, ou seja, é um ponto singular. Como é um ponto singular de grau 1, ou seja, eu só tenho esse ponto mesmo, Z igual a 2 é um ponto singular de grau 1. Então, eu vou calcular o meu resíduo como se fosse o resíduo de Z igual a menos 1, né? Deixa eu ver como foi que eu escrevi lá. Resíduo A de índice menos 1. Então, essa é a minha singularidade de um polo simples. Eu chamo essa singularidade de polo simples. Então, aqui eu tenho polo simples. Polo simples. Alguma dúvida até aí, pessoal? Hein, pessoal? Entendido isso aí? Tudo certo, professor. Agora vamos ver esse aqui. Z ao quadrado mais 1. Então, Z ao quadrado mais 1 vai ficar Z ao quadrado igual a menos 1, ou seja, Z igual a mais ou menos raiz de menos 1, ou seja, Z igual a mais ou menos I. Então, tenho mais dois polos simples, ou seja, eu tenho um polo simples I e outro polo simples menos I. Então, polos simples também. Então, eu tenho três polos, três pontos dentro do caminho, dentro do meu caminho, que torna, dentro do meu universo aqui, né? Porque meu Z é qualquer número, dentro do meu universo eu tenho três pontos que torna essa função não analítica. Um ponto é Z igual a 2, porque 2 menos 2 dá 0, vai ficar 4 sobre 0, isso não pode ser feito, então é uma função, ela não é analítica nesse ponto, então um polo simples. Tenho mais um polo simples em I, que é que I ao quadrado dá menos 1, aqui vai ficar I menos 2, e aqui vai ficar I ao quadrado dá menos 1 mais 1 dá 0, então vai ficar menos 1 sobre 0, outro ponto que essa função não é analítica. E tenho também o ponto menos I ao quadrado também dá menos 1 mais 1 dá 0, 0 vezes qualquer coisa é 0, então vai ficar menos 1 sobre 0 também, outro ponto onde a função não é analítica. Então, eu tenho essas três singularidades. Z igual a 2, Z igual a I e Z igual a menos I. Então, eu vou ter que calcular esses três resíduos, todos usando a mesma fórmula. Eu vou escrever aqui a fórmula geral, né? Resíduo de F de Z0. É interessante vocês, quando pegar esse tipo de exercício, primeiro escrever a fórmula geral e depois resolver a questão, né? M menos 1 fatorial, limite, quando Z tende a Z0, da derivada de M menos 1 também, dz M menos 1, de Z menos Z0 elevado a M, M, né? Quando é 1, 2, F de Z. Então, a fórmula geral é essa. Como é polo simples, ou seja, meu M é 1. Então, todos eles vai ser M1. Então, vamos calcular o resíduo
de f em z0 igual a 2. Isso é igual. Então, vai ficar... Vou escrever, né? Então, 1 menos 1, fatorial, limite, quando z tende a 2, d de 1 menos 1, sobre dz 1 menos 1, z menos 2, elevado a 1, f de z é tudo isso aqui, é. Então, vezes z2, z menos 2, z2 mais 1. Então, aqui vai dar 1 sobre 1 fatorial, que é 1. Então, isso vai ficar igual a apenas limite, quando z tende a 2. Aqui também, derivada de grau zero significa sem derivada. Então, resultou em z menos 2 vezes z2, z menos 2, z2 mais 1. Corto esse com esse. Isso é igual a limite, quando z tende a 2. E agora eu já posso substituir, porque não tem mais nada para zerar aqui. Antes o que zerava era esse, 2 menos 2, 0. E aí eu não podia substituir. Agora não tem mais indeterminação nenhuma, é só substituir. Então, 2 ao quadrado sobre 2 ao quadrado mais 1. Isso é igual a 4 sobre 5, né? Simples e fácil, pessoal. E aí, pessoal? Tranquilo? Beleza, professor. Então, esse tipo de questão foi só para calcular o resíduo, né? Só para calcular o resíduo disso aí. Se eu quisesse calcular a integral de f de z dz, onde meu f seria isso aqui tudo, a minha resposta seria 2πi vezes o somatório dos resíduos. Então, já tem um resíduo aqui, que é 4/5. Aí, mais, tem que calcular ainda o outro resíduo, o resíduo de i e depois o outro de menos i. Aí, faço a soma e multiplico por isso aqui. Isso é o cálculo da integral, mas eu não pedi o cálculo da integral, só quero só o cálculo do resíduo, porque eu quero que vocês aprendam bem a fazer o cálculo do resíduo, porque vocês sabendo fazer esse cálculo do resíduo, vocês vão conseguir calcular essas integrais com facilidade, né? Agora, se você não sabe calcular o resíduo, não adianta eu pedir para você calcular a integral, que você não vai conseguir, porque errou o resíduo, não tem como acertar a integral. Então, feito o resíduo do primeiro polo, né? Agora vamos calcular o resíduo do segundo polo. Então, agora vamos calcular o resíduo de I. Então, tentem fazer vocês aí. Pega a caneta e comecem a fazer aí o resíduo de I. Então, resíduo F de I. Então, como eu já copiei a fórmula em cima, lá na outra questão, agora eu só vou substituir. Como eu já sei que a parte do fatorial não vai ter, né? Porque é polo simples. Então, isso aqui vai ser só limite. Quando z tende a i. Também não tem derivada, né? Porque também derivada de grau zero significa não tem derivada. Então, é z menos i. Não tem grau, porque é grau 1. Vezes o f. O f é z2. Z menos 2, né? Z menos 2 vezes era z ao quadrado mais i. Só que o z ao quadrado mais 1, eu posso separar em 2, né? É z mais i e z menos i. Então, fatorando o z ao quadrado, né? Fatorando esse termo aqui, é z ao quadrado mais 1, é a mesma coisa que
Z mais I e Z menos I. Né? Então, eu escrevo dessa maneira. Por que eu escrevo dessa maneira? Porque agora eu vou cortar o Z menos I com o Z menos I. Porque aqui, quando eu faço a distributiva, Z vezes Z dá Z ao quadrado. Z vezes I dá menos ZI. I vezes Z dá IZ, que vai cortar com o menos IZ. E I vezes menos I dá 1. Então, ficava Z ao quadrado mais 1. Então, eu fatorei para cortar aqui o termo que zerava. O único termo que zera é esse. Estou substituindo I aqui, I menos I dá 0. Substituindo aqui, I menos I dá 0. Os outros não zeram. Então, como os outros não zeram, agora é só substituir, né? Tá, limite, quando Z tende a I, de I ao quadrado sobre I menos 2 vezes I mais I. Ou seja, isso dá menos 1 sobre 2i vezes I menos 2. Vou fazer essa conta aqui. Menos 1 sobre I vezes I dá menos 1, então vai ficar menos 2 e menos 4i. Como tudo é negativo, então cortar os negativos todos, fica 1 sobre 2 mais 4i. Multiplico pelo conjugado, né? 2 menos 4i, 2 menos 4i. Isso é só repetir. 2 menos 4i. E embaixo, quadrado desse mais quadrado desse, né? 4 mais 16, que dá 2 menos 4i, sobre 20. Simplificando tudo por 2, 1 menos 2i sobre 10. Tá aí o resultado. 1 menos 2i sobre 10. Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Alguém achou um resultado diferente desse? Quando tentou fazer? Tranquilo? Façam o outro agora. Resíduo. Resíduo f de menos i. Faça esse outro. Vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem. Viu? Passando tempo aqui. Enquanto vocês fazem, vou começar a chamada logo. Para a gente ganhar tempo. Abra os microfones, viu? Ana Carolina. Ana Carolina? Não? Anne de Carvalho. Presente, professor. Ana Maria. Não? Arthur. Não? Bruno Moura. Presente, professor. Daniela Santos. Presente. Davi Bezerra. Não? Emanuele. Presente, professor. Emerson Jean. Não?
Professor Emerson comentou aqui no chat. Ok, obrigado. Stephanie? Não? Gabriel da Silva? Não. Gabriel Nascimento? Não. Giovanni? Não. João Gabriel? Aqui, professor, presente. Joyce? Não. Jonas Machado? Jonas Machado? Não. Jonas Souza? Presente, professor. Caroline? Não. Primeira falta de Caroline. Laísa? Digitou no chat, professor. Laísa tá ok, né? Tá, digitou no chat. Letícia? Letícia não. Luiz Felipe dos Santos? Luiz Felipe? Não. Primeira falta dele. Luiz Felipe Ribeiro? Presente. Maicon Alves? Maicon Alves? Primeira falta de Maicon Alves. Maicon das Neves? Primeira falta também. Marcos Gabriel? Faltou. Matheus Felipe? Faltou. Muita gente faltou hoje. Ô, professor, Matheus Felipe comentou no chat. Ok. Miquel? Presente. Natan? Faltou. Natan digitou no chat também, professor. Foi. Obrigado. Renan? Ô, professor, desculpa interromper aí. É porque minha internet caiu. Você já falou meu nome aí, Maicon Alves. Já. Maicon Alves. Ok, Maicon. Certinho, professor. Obrigado. Renan? Renan? Já falei Renan? Não, né? Faltou Renan? Ailan? Faltou também. Primeira falta de Railan. Thaís Souza. Primeira falta também. Thalia. Presente. Vinícius. Acabou, né? Então, temos pouquíssimos alunos com 0 falta. Então, conseguiram resolver a questão? E aí deu quanto? O resíduo de menos I? Hein, pessoal? Quanto foi que deu o resíduo de menos I? Aqui deu -1, -2, -10. Acho que é isso mesmo. Deixa eu ver.
É bem parecido com o anterior, né? Você disse menos 1, menos 2i sobre 10, né? É isso mesmo que eu falei. Deixa eu ver se é isso. É bem parecido com o anterior. Não sei se é exatamente o que você falou, mas vamos lá. Então, fórmula é a mesma. Limite. Quando z tende a menos i, z é z menos e0. Então, vai ficar z mais i, né? Sobre dz2, z menos 2, z mais i, z menos i. Corta z mais i com z mais i, que é o termo que zera, né? Cortou o termo que zerou. Então, agora é só substituir. Então, já não vou botar limite, já que eu já vou substituir direto. Quando a gente substitui, a gente não precisa botar limite, como eu botei aqui. Se quiser botar, bota, mas não tem necessidade. A partir do momento que você já está substituindo, você não tem necessidade de botar mais limite. Então, menos i elevado a 2, menos i menos 2, menos i menos i. Então, aqui, menos fica mais, só que i ao quadrado dá menos 1 também. Aqui vai ficar menos 2i, que vai multiplicar menos i menos 2. Vou cortar esses menos aqui. Então, ficou 1 sobre 2i vezes menos i. Então, i vezes i dá menos 1. Como tem esse menos, fica mais. Então, vai ficar 2. E aqui, porque eu cortei os menos, viu? 2i vezes menos 2 dá menos 4i. Multiplico pelo conjugado. 2 mais 4i. 2 mais 4i. Então, em cima fica 2 mais 4i. Sobre 4 mais 16. Que dá 2 mais 4i. Sobre 20. Simplificando. Dá 1 mais 2i sobre 10. Então, deu um errinho. Errou. Não, aqui, Cometeu um errinho, né? acabei trocando sinal e acabou no final dando errado. Cometeu um pequeno erro. Então, é 1 mais 2i sobre 10. Ok? Então, vamos lá. Vou fazer mais um exemplo. Deixa eu ver se eu deixei mais uma página em branco. Não. Então, vou ter que limpar essa página. Então, apagando. Posso apagar, pessoal? Vou voltar para a página anterior. Fazer o seguinte, vou sair, que eu descarto tudo e volto. Que não preciso perder tempo apagando. Será que... Ah, não descartou tudo, não. Tem que apagar mesmo. E não apaga, não, mais. Isso aqui já ficou definitivo. Então, vou ter que passar para cá. Essa eu apago. Também não apago. Só apagava a anterior. Vou ter que fazer aqui embaixo. Então, mais uma questão. Letra B. Deixa eu ver se eu pegar a caneta. Letra B. Então, essa foi a letra A, né? Letra B. F de Z igual... Vou pegar mais uma questão aqui. 1 sobre Z vezes Z mais 2 elevado a 3. Mesma questão, calcular o resíduo, né? Calcule o resíduo das singularidades dessa função aqui, né? A função é 1 sobre Z vezes Z mais 2 elevado a 3. Então, o primeiro passo é achar as singularidades, ou seja, quais pontos essa função aqui não é analítica, né? Então, quais são as singularidades, pessoal? Calculem aí e me digam aí.
Quem são as singularidades? E qual o grau de singularidade? Se é polo simples, polo duplo, polo triplo, por aí vai. Ninguém ainda, pessoal? Ninguém achou as singularidades ainda? Então, singularidades é o que vai tornar isso aqui não analítico, ou seja, z vezes z mais 2 igual a zero. Então, isso aqui vai ser zero quando? Ou quando z for igual a zero, se z for igual a zero, qualquer coisa é zero. Ou quando z mais 2 for igual a zero. E aí z igual a menos 2. Porque menos 2 mais 2, zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Então, tem essas duas singularidades. Ou z igual a zero, ou z igual a menos 2. E qual o grau dessas singularidades? Z igual a zero, veja que aqui o índice é 1. Então, polo simples. Polo simples. E aqui, z igual a menos 2, observe que aqui tem grau 3. Então, essa singularidade z igual a menos 2 é de grau 3. Então, é polo triplo, ou polo de grau 3. Você pode escrever polo triplo ou polo de grau 3. Então, um polo simples e um polo triplo. São essas duas singularidades que eu tenho. Ou seja, esses dois pontos que tornam essa função não analítica. Ou seja, essa função não é analítica em z igual a zero, que vai ficar 1 sobre 0, não é analítica. E em z igual a menos 2, que também vai dar 1 sobre 0, também não é analítica. Então, vamos calcular os resíduos em z igual a 0 e z igual a menos 2. Então, resíduo de f. Eu não vou colocar a fórmula geral. Lembrem da fórmula geral que a gente fez na página anterior. Já vou colocar z igual a 0. É polo simples é limite. Quando z tende a 0. É z menos z0. Como z0 é 0, então basta escrever z, né? Z vezes o f de z, que é esse aqui, 1 sobre z mais 2 elevado a 3. Então, corta esse z com esse z, que é a singularidade. Quando eu botava 0, ficava 0 sobre 0. Então, não tem mais indeterminação nenhuma, né? Porque agora se eu boto 0, vai ficar 2 elevado a 3. Então, substituindo, no lugar de z colocando 0, fica 1 sobre 2 elevado a 3, que dá 8. Então, bem simples, bem rápido, né? Então, o resíduo de f no ponto z igual a 0 é 1 sobre 8. Agora, essa outra singularidade, z igual a menos 2. Lembre que aqui é polo triplo. Então, a fórmula já muda um pouco, né? Então, resíduo de f em menos 2. Como é polo triplo, tem o termo 1 sobre m menos 1. Então, 3 menos 1 dá 2. 2 fatorial é 2. Lembre-se que é fatorial, viu? Eu não estou botando porque 2 fatorial é 2. Então, 1 sobre m menos 1 fatorial, que dá 1 sobre 2, vezes limite, quando z tende a menos 2, da derivada segunda, né? Porque é m menos 1. M é 3, 3 menos 1, então derivada segunda de quem? Z menos Z0, então Z mais 2, né? Elevado a 3, né? Porque é elevado a M,
Z menos Z0 elevado a M, então elevado a 3. Aqui é M menos 1, aqui é M menos 1, mas aqui é M puro. Vezes 1 sobre... Vezes a função, né? Que é isso aqui. 1 sobre Z, Z mais 2 elevado a 3. Então, observe que não tem como errar, né? Porque observe que isso aqui, esse termo de cá tem que bater igualzinho a esse, que é para poder cortar o termo que zera. No anterior, quem estava zerando era o Z sozinho. Então, saiu o Z sozinho. Nesse, quem está zerando é o Z mais 2, porque menos 2, o limite é menos 2. Menos 2 com mais 2, 0. Então, o termo que está zerando é esse, que está indo embora com esse. Sobrou meio, limite, quando z tende a menos 2, derivada segunda, observe que eu tenho que fazer essa derivada. Não era só substituir agora, eu tenho que fazer essa derivada. Derivada segunda de 1 sobre z. Então, derivada segunda desse termo aqui. Limite da derivada de 1 sobre z. Então, vamos fazer essa derivada. Então, a derivada de 1 sobre z, vou fazer aqui separado. É z elevado a menos 1, né? Derivar z elevado a menos 1. Isso é igual a menos z, diminui o grau, menos 2. Então, fica menos z elevado a menos 2. Derivando de novo, já que é a derivada segunda, derivando de novo. Menos com menos mais, 2, né? Z elevado, menos 2, menos 1, menos 3. Então, pronto. Então, isso vai ser igual a meio vezes limite, quando z tende a menos 2, de 2, que é esse 2 aqui, sobre z elevado a 3, né? Que z elevado a menos 3, então desce z elevado a 3. Esse 2, eu corto com esse 2, substituo o menos 2, então isso vai ser igual menos 2 elevado a 3 dá menos 8. Então, 1 sobre menos 8 ou menos 1 sobre 8. Então, tá aí o meu resíduo nesse polo triplo, né? Então, o resíduo em zero é 1/8. O resíduo no polo triplo de z igual a menos 2 é menos 1/8. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Não? Creio que não, professor. Só mais um exemplo para a gente encerrar a nossa aula de hoje, para ver se vocês aprenderam mesmo. E aí já tem atividade para vocês fazerem, que também é sobre isso aí, né? Deixa eu ver qual. Tem 2 exemplos aqui interessantes. Deixa eu ver qual é o mais interessante para passar para vocês. Se eu passar, não vai dar para passar os 2, então vou ver se eu passo um só. Eu acho que eu vou passar esse daqui. Não vai dar para passar os 2, que não vai dar tempo. Eu quero encerrar a aula no horário normal. O horário correto. Vou dar um ESC aqui para poder apagar. Descartar. E abrir de novo. Então, agora eu quero letra... Foi A, B, C. Letra C. Letra C. Agora eu quero o meu F de Z. Deixa eu ver qual é o melhor mesmo. Eu acho que o melhor vai ser esse aqui mesmo. O outro é muito simples. Vai ficar muito repetitivo fazer esse aqui. 1 sobre Z vezes E elevado a Z menos 1. Calcule o resíduo. Vou dar 2 minutinhos para vocês calcularem o resíduo, isso aí.
Contando o tempo. Calcularam? Então, o primeiro passo é saber as singularidades. Quais são os pontos de singularidades nessa função? Quais são? Hein, pessoal? Z igual a zero em ambos. É igual a zero. E qual é o grau dessa singularidade? Simples, duplo, triplo, qual é o grau? Creio que seja duplo, né? Porque o elevado a Z menos 1 também pode ser zero, né? Quer dizer, o Z Exato. é zero para poder... Polo duplo. Então, Z é elevado a Z menos 1 igual a zero. Quando é que isso aqui zera? Isso aqui zera para Z igual a zero, que é esse caso aqui, ou é elevado a Z menos 1 igual a zero, que também é elevado a Z igual a 1, ou seja, Z tem que ser também igual a zero. Então, eu tenho Z igual a zero aqui e Z igual a zero aqui, ou seja, polo duplo. Porque eu tenho 1, 2, né? Então, Z igual... Tem apenas uma singularidade, que é Z igual a zero, polo duplo em Z igual a zero. Então, tem um polo duplo. Então, se é polo duplo, vai ser resíduo de F, Z igual a zero. Polo duplo não tem a parte da frente do fatorial, né? Porque fica 2 menos 1 fatorial, que é 1, então não tem ele. Então, já começa com limite. Z tendendo a zero. Tem a derivada primeira, né? Porque é grau 2 menos 1 dá grau 1. Então, vai ter a derivada primeira. De Z menos E0 elevado a 2. Então, vai ficar Z elevado a 2, né? Porque Z0 é 0. Então, fica Z igual, elevado a 2 vezes a função, que é 1 sobre Z elevado a Z menos 1. Então, tem isso aí. Simplifico essa potência com isso. Isso dá igual a limite. Z tendendo a zero. Da derivada de Z, que vai sobrar um Z em cima, né? Z sobre E elevado a Z menos 1. Vou ter que fazer essa derivada. Então, antes do limite, faço a derivada. Então, vamos lá. Derivada de Z sobre E elevado a Z menos 1. Regra da
do quociente, regra do quociente. Deriva o primeiro, dá 1, conserva o segundo. E elevado a z menos 1. Menos. Deriva o segundo, dá E elevado a z, vezes o primeiro que é z. Então, z elevado a z. Sobre o segundo ao quadrado. E elevado a z menos 1 ao quadrado. Então, eu tenho isso aí. Deixa eu ver se não tem nada para simplificar aqui. Posso apenas arrumar um pouquinho isso aqui. Então, isso aqui vai ficar igual a limite. Quando z tende a zero. Vou colocar E elevado a z em evidência aqui. Só para dar uma arrumadinha, mas não vai mudar muita coisa. Vai sobrar 1 desse e menos z desse. 1 menos z. E esse menos 1 continua aqui. Tudo isso sobre E elevado a z menos 1 ao quadrado. Se eu substituir zero, aqui continua zerando, né? E elevado a zero dá 1, menos 1, 0. E em cima também zero, né? E elevado a... aqui, né? Não, não zero não. Zero. Porque aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ser 0. 1 vezes 1 dá 1. Menos 1, 0. Então, uma indeterminação. 0 sobre 0. Então, quando eu tenho uma indeterminação, eu posso tentar me livrar dessa indeterminação, né? Como eu já sei que essa função, eu não vou perder tempo fazendo de outra maneira essa indeterminação, vou fazer do jeito mais fácil. Por quê? Porque eu sei que E elevado a z é uma função analítica. E elevado a z é uma função analítica. Z é analítica também. E elevado a z é analítica. Então, eu tenho função analítica em cima, função analítica embaixo. Então, eu posso usar as mesmas regras do cálculo 1, que é o jeito mais fácil de resolver uma indeterminação, é por L'Hopital, né? Então, vou aplicar L'Hopital. Vou derivar em cima e embaixo. Aplicando L'Hopital, isso vai ser igual a limite. Quando z tende a zero, L'Hopital deriva em cima e deriva embaixo. Não é regra do quociente, né? É L'Hopital. Então, aqui eu tenho uma regra do produto. Aqui a derivada é zero, né? A derivada desse termo é zero. E aqui eu tenho uma regra do produto. Derivo o primeiro, conservo o segundo, mais derivo o segundo, conservo o primeiro. Então, a derivada do primeiro é o próprio E elevado a z, conservo o segundo, mantém. Então, dá E elevado a z 1 menos z, mais a derivada do segundo dá 1, né? Ou dá menos 1 vezes E elevado a z, então dá menos E elevado a z. Então dá menos E elevado a z. Conseguiram acompanhar isso aí? É a derivada do de cima. A derivada do de cima, a derivada de menos 1 é zero, não tem problema. Aqui eu tenho uma regra do produto. Derivo o primeiro é o próprio E elevado a z, conservei o segundo. Mais, derivei o segundo, a derivada disso aqui é zero, a derivada de menos z dá menos 1, vezes E elevado a z, então menos E elevado a z. Embaixo, a derivada aqui é uma regra a regra da cadeia, né? Desce o 2, 2, repete tudo, E elevado a z menos 1, diminui 1 grau, fica 1, vezes a derivada do que está dentro. A derivada disso aqui é zero, a derivada disso aqui é o próprio E elevado a z. Então, organizando isso aqui, eu vou ter limite, quando z tende a zero, aqui vai ficar E elevado a z, E elevado a z, e tenho E elevado a z aqui também. Então, eu posso botar E elevado a z em evidência lá em cima. Vai sobrar isso aqui, 1 menos z menos 1, né? Sobre
2 E elevado a Z, E elevado a Z, menos 1. Foi isso mesmo que deu? Né? Esse vezes esse dá E elevado a Z. Esse vezes esse dá menos E elevado a Z. E aqui eu tenho E elevado a Z. Então, E elevado a Z, menos Z elevado a Z e menos E elevado a Z. Então, tudo ok. 1 menos 1 vai embora, só sobra menos Z. Posso cortar esse E elevado a Z com esse E elevado a Z, já que é um produto. Então, aqui sobrou o limite. Quando Z tende a zero, esse foi embora, sobrou menos Z em cima. E embaixo sobrou 2 E elevado a Z menos 2. Se eu substituir por zero, continua sendo indeterminação, né? Vai ficar 2 menos 2, 0, sobre 0. Então, se continua sendo determinação, aqui a função é analítica, aqui também é analítica, posso aplicar o L'Hopital de novo. Então, aplicando o L'Hopital de novo, vou até botar aqui o símbolo que eu apliquei no L'Hopital, para ninguém se perder o que foi que aconteceu. Apliquei o L'Hopital aqui e apliquei o L'Hopital aqui de novo. Então, isso aqui ficou a limite, quando Z tende a zero. Derivada de Z é 1, então vai ficar menos 1. Derivada aqui dá zero e aqui dá 2E elevado a Z. Né? A derivada de E elevado a Z é o próprio E elevado a Z. Pronto, agora acabou. Agora eu posso substituir. Então, o resíduo de F em Z0 igual a zero vai ser igual a menos 1 sobre 2, né? Menos 1 sobre 2. Então, tá aí, esse é meu resíduo. Então, para essa questão aqui, se eu quisesse calcular a integral, um caminho, o caminho é todo o complexo de 1 sobre Z E elevado a Z menos 1 dz. Se eu quisesse calcular essa integral, isso seria 2π vezes o somatório do resíduo, como só tem 1, então vezes menos 1 sobre 2, ia resultar em menos π. Então, essa integral seria menos π, porque eu só tenho um resíduo. Né? Nos outros, que eu tinha mais de um resíduo, eu tinha que somar os resultados dos resíduos. Né? Nesse daqui, por exemplo, eu tinha esse resíduo, tinha o outro, o do menos i, que tinha dado 1 mais 2i sobre 10, tinha que somar com esse, e ainda tinha que somar com esse 4/5 para multiplicar o 2πi. Então, ia ficar o cálculo da integral. Então, o cálculo da integral de Z2 sobre Z menos 2 vezes Z ao quadrado mais 1 dz seria igual a 2πi vezes o somatório, que foi 4/5, mais 1 menos 2i sobre 10, mais 1 mais 2i sobre 10. Então, eu ia ter que fazer essa conta toda, ia ficar 2π vezes aqui, o mesmo vai ser, deixa eu botar aqui o 4/5 aqui separado, mais aqui é 1, mais 1, que é esse termo aqui, mais 2i menos 2i, né? Mais 2i menos 2i. Então, 2/5 ficaria 2πi vezes 4/5 mais 2/10, que seria 1/5, né? Então, dá 5/5, ou seja,
2πi sobre 5. Então, seria essa a resposta, né? Da integral. Então, por isso é importante saber, primeiro, identificar a singularidade. Então, tem que primeiro saber quem são os pontos singulares, né? Então, saber os pontos singulares, nesse caso, o ponto singular é Z0. Saber o grau dessa singularidade, né? Porque se você acha Z0, mas não sabe o grau, se você acha que é grau 1 já ia dar um resultado diferente desse. Não ia dar menos meio, porque a fórmula é diferente. Então, tem que saber o grau da singularidade e as fórmulas do cálculo do resíduo. Então, por isso que é sempre bom ter em mente essa fórmula, né? Essa fórmula aqui. E no caso... Oxe, eu apaguei tudo, foi. No caso, essa fórmula aqui, ter em mente essa fórmula para poder resolver. Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Por enquanto não, professor. Não, né? Então, é isso aí, o nosso assunto dessa semana, né? Então, já entrou para vocês a atividade.